Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje damos início então à nossa quinta unidade, de aprendizagem. E nessa videoaula, eu vou trazer um pouquinho para vocês alguns conceitos, importantes aí sobre a adolescência e também algumas reflexões, para nós estarmos fazendo aí correspondentes, também ao final da infância, e ao início aí da fase da adolescência, tá? Bom, a palavra adolescência, ela vem de adolescere, que é uma palavra latina, que significa crescer, desenvolver, se tornar-se jovem, algumas questões para nós refletirmos, gostaria de deixar aqui para vocês podem até anotar aí se vocês quiserem, mas vou deixar disponível para vocês nos slides, em alguns slides que eu vou arquivar aí na quinta unidade, viu? Bom, uma delas seria por que estudar o adolescente, Qual o interesse em estudar o adolescente? Vocês optariam por quais opções? Por exemplo, pelo interesse cultural do assunto, por obrigação dessa disciplina, ou para sabermos lidar com eles, No caso, eu gostaria que vocês refletissem, optassem por uma ou mais alternativas, e depois comentassem, um pouquinho sobre isso em algum rascunhinho de vocês, porque vai ajudá-los também nas respostas, dos quiz e também na reflexãozinha que vai vir mais adiante aí com o fórum, algumas questões também importantes que nós podemos fazer até para nós mesmos, vocês aí para vocês, no caso, se a adolescência de vocês poderia ser diferente, se as repreensões pelas quais vocês passaram, ou às vezes ainda passam, dependendo da idade que vocês têm hoje, se interfere na vida de vocês, se as ideias que vocês tinham na adolescência, ou que têm ainda, versus os pontos de vista, atuais de vocês, se impediram, a realização plena de vida de vocês ou não, Então, são questões importantes, que eu vou deixar disponível aí com os slides, mas para vocês pensarem um pouquinho e depois, posteriormente, ajudá-los na resolução, então, do fórum. Bom, nós podemos pensar em algumas fases específicas do desenvolvimento humano, entre a infância, e a velhice. Então, considerando a infância, a primeira fase, a adolescência, a fase que nós estamos iniciando os estudos agora, e a fase adulta, ou adultez, que nós podemos entender também como adultez, e a velhice, A infância nós estudamos um pouquinho, lógico que a gente não teve tempo, hábito suficiente nessa disciplina para estar se aprofundando mais, no estudo da infância, Estudamos alguns pontos importantes e agora nos aprofundamos um pouco mais na adolescência. Bom, a adolescência, ela compreende então, a transição entre o final da infância e o início da fase adulta, da adultez. Então, ela pode ser chamada mesmo, considerada como uma fase de transição que se inicia, por volta de 12, 13 anos e vai até mais ou menos o final da segunda década de vida. Hoje em dia, nós entendemos, que a adolescência ela pode se estender, por mais algum tempo. São casos, específicos, também de pessoas que vivenciam uma adolescência tardia, que tem um pouco de dificuldade de transcender aí esse período, da vida, transitando aí com um pouquinho mais de dificuldade, de insegurança, e deixando, o processo um pouquinho mais lento, esse processo de transição um pouquinho mais lento e mais tardio, então. O início da adolescência é marcado por mudanças físicas, sexuais, psicológicas, cognitivas e sociais. Então, a gente sempre tem que pensar, na adolescência no desenvolvimento adolescente de forma integrada, E sempre buscando, uma resposta para a pergunta, quem sou, O adolescente, ele está sempre
buscando, né, a própria identidade, tentando responder essa questão de quem realmente ele é. Algumas definições importantes, né, nós temos que estar tomando como base, né, como referência, até para nós entendermos essa compreensão integrada da adolescência, né, como processo integrado. Bom, definição de desenvolvimento cronológico, né, que é um período aí a definição de um período, né, da vida humana que se subdivide em pré-adolescência, entre 10 e 12 anos, adolescência inicial, entre 13 e 16, né, adolescência final, entre 17 e 21 anos, e depois, lógico, né, início aí da fase adulta, né. O desenvolvimento físico, né, que para Rogers é o período da vida entre a puberdade e a idade viril, né, a fase adulta. O desenvolvimento sociológico, que para Hollingshead, para a sociedade adolescente não é mais visto como uma criança, né, mas também ainda não é considerado um indivíduo adulto, no sentido de seus papéis e funções na sociedade, né, o que, lógico, consequentemente, acaba causando mais conflitos, né, conflitos internos. O desenvolvimento psicológico, que é o período de reorganização da personalidade, refletindo aí mudanças nos aspectos sociais e biológicos do adolescente, que é um conceito aí de Ausubel. Bom, outra compreensão, na verdade, importante, né, sobre a adolescência, refere-se às relações que existem, né, que são bastante interessantes e significativas entre os marcos de identidade do adolescente. Então, entre os marcos nós temos o estudo versus o trabalho do adolescente, né? A família versus o grupo de iguais do sexo oposto, né? E a cultura adolescente. Bom, estudo e trabalho é a relação, né, que se dá nesse momento, né, em que o adolescente, muitas vezes, ele se sente, né, obrigado, lógico, né, a levar os estudos, né, continuar estudando, mas ao mesmo tempo, às vezes ele sente, né, também um pouco de desejo, de vontade ou até de necessidade de ter um trabalho, né, mas é uma relação, assim, sempre, né, de duas vias, porque, né, alguns precisam trabalhar, mas vão ter, de repente, a oportunidade de estudar, né, outros podem estudar, têm oportunidade de estudar, no entanto, têm vontade de trabalhar. Outros realizam as duas tarefas, né, ao mesmo tempo. Então, são diversas, são variadas, né, as relações que a gente pode estabelecer entre esses dois marcos, né, que é o estudo e o trabalho. Entre esses próximos três, que é família, grupo de iguais, sexo oposto, né, a gente pensa também nos conflitos, né, existentes entre a família, né, o grupo de iguais, que é o grupo de companheiros, né, grupo de amigos geralmente da mesma idade, né, que tem o mesmo pensamento, a família que geralmente, né, acaba gerando aí um pouquinho de conflito, né, devido às opiniões, aos pensamentos divergentes, e o sexo oposto, que no momento em que o adolescente ele se identifica, né, com o sexo oposto, no entanto, né, em uma situação ou outra, a identificação maior com a família ou com o grupo de iguais, que geralmente é a identificação mais frequente e maior, né, do adolescente, pode prevalecer, gerando conflito com os outros grupos, né, o grupo familiar ou então com o sexo oposto. E a cultura adolescente, que é uma cultura bastante específica, né, bastante característica aí do adolescente e que, de uma certa forma, também, lógico, contribui, né, com a formação aí da sua personalidade, né, nessa fase da vida, dentre, né, as teorias da psicologia do desenvolvimento, os teóricos, a maioria dos teóricos geralmente, né, acreditam que a personalidade ela continua, né, em processo de formação durante vários anos, né, da vida, várias fases. Então, a cultura adolescente, nesse momento, ela pode interferir bastante, né, porque diz respeito, então, às crenças do adolescente, né, aquilo que ele pensa, que ele acredita, né, o que ele estabelece aí como valor, né, na sua vida e assim por diante. Bom, algumas questões aí para vocês pensarem também, né, sobre o fato da adolescência ser um período de transição.
Inclusive os textos complementares que eu deixei para vocês vai ajudá-los, né, a pensar nessas reflexões que eu estou fazendo com vocês. Se a adolescência realmente é uma construção cultural, né, quando de fato ela termina, né, as relações entre desenvolvimento e ciclo vital, o fato deles não serem mais crianças, como eu citei para vocês, mas também não serem ainda adultos, né, e se a adolescência realmente é um período de crise, né. Então, eu vou deixar mais essas reflexões com vocês, né? Depois que vocês lerem os textos, também vocês vão conseguir, né, pensar o melhor, melhor um pouquinho sobre elas. Bom, como eu tinha dito para vocês, né, vamos continuar vendo alguns conceitos importantes, né, que a gente tem que ter como estrutura, né, preliminar aí para a compreensão do início da adolescência, principalmente da passagem da infância para a adolescência. Um deles é o conceito de puberdade, né, que é o conjunto de modificações físicas aí que transforma o corpo infantil, né, durante a segunda década de vida em corpo adulto, capacitado para reprodução. Então, a puberdade, em termos biológicos, é um fenômeno universal para todos os membros de nossa espécie, né? É o momento aí da maior importância em nosso calendário maturativo comum. Na verdade, é a primeira fase da adolescência, né? A maturação sexual. A adolescência é um conceito não universal, né? Que é um período psicossociológico que se prolonga por vários anos, caracterizado pela transição entre a infância e a adultez. E a adolescência é um fato psicossociológico não necessariamente universal e que não adota em todas as culturas o padrão de características adotado na nossa. Bom, os corpos infantis são praticamente iguais, né, com exceção dos caracteres sexuais primários, né, diferentes aí entre os meninos e as meninas, né, e no fim dos processos de mudança que ocorrem na puberdade, os corpos masculino e feminino se diferenciam bastante, tanto no que se refere aos caracteres, né, sexuais primários, quanto aos sexuais secundários, né. Bom, o processo de transformação física se inicia por uma série de mecanismos hormonais, né, que desencadeiam um longo processo de modificações, que, como se verá, né, a seguir, apresenta um padrão diferente aí em ambos os sexos, né. Bom, os meninos, nós temos aí todas essas mudanças, né, que vocês vão poder visualizar aí nos slides, tá? E depois, né, com calma vocês vão lendo todas as mudanças. As meninas também apresentam várias delas, né, várias mudanças, depois vocês acompanham aí nos slides. E é importante a gente saber que o processo de mudança nos meninos, né, se inicia por volta dos 12, 13 anos e termina mais ou menos lá pelos 16, 18. E nas meninas começa mais ou menos em média, né, pelos 10, 11 e termina pelos 14, 16. Nós temos o conceito de dimorfismo sexual e o dimorfismo hormonal, que é importante, né? Nós temos em mente que o dimorfismo sexual seria, né, as diferenças de crescimento físico entre os dois sexos, e o dimorfismo hormonal, a diferença hormonal, né, entre os sexos está na quantidade, lógico, de hormônios masculinos e femininos, pois os mesmos então estão presentes em ambos os sexos, né? O que difere é que o desenvolvimento da puberdade, a taxa dos níveis de estrogênio, né, aumenta muito aí mais nas mulheres, né, diminui nos homens, acontecendo o inverso, então, com a taxa dos níveis de testosterona, que é muito maior nos meninos e menor nas meninas, né. Temos também o conceito de estirão de crescimento, né, que é a fase que ocorre o aumento da altura, do peso do adolescente, né, variando, lógico, intensidade, duração e idade. O estirão, ele pode durar cerca de 4 anos e meio, né, em ambos os sexos. E essa fase pode ser variável, né, ou seja, enquanto alguns adolescentes já estiverem completado seu crescimento, tanto em altura quanto em peso, outros estão apenas começando, né. Os adolescentes nesse período costumam comer muito, pois de fato suas necessidades nutricionais também aumentam, né, principalmente indivíduos maiores que praticam aí mais atividade física, né. Então, em geral, os meninos precisam de mais calorias em todas as idades do que as meninas. O conceito também de alteração nas formas, né, que algumas mudanças em relação às proporções do corpo também ocorrem juntamente com a mudança de altura, de peso, né, tanto nos meninos quanto nas meninas. O crescimento da cabeça, das mãos, dos pés chega primeiro, né, o tamanho do adulto, assim como os braços, as pernas, né, o crescimento do tronco ocorre em último lugar.
Os meninos, ao contrário das meninas, eles desenvolvem ossos mais grossos, maiores, né? Mais tecido muscular, ombros mais largos, né? Tornando-se aí mais fortes. Além disso, desenvolve também coração, pulmões maiores, pressão arterial mais acelerada, maior capacidade de transportar oxigênio no sangue, batimento cardíaco, né? Mais baixo quando em repouso e maior resistência, então, ao fazer exercícios, ok? Bom, gostaria que vocês, com calma, então depois dessem uma olhada nos slides, né? Uma lida também a título aí, de um estudo complementar, né? Nos textos que estão disponíveis para vocês na unidade 5, tá? Para que vocês possam, então, agora responder as questões do quiz e para que depois também facilite, lógico, a continuidade aí das atividades, né? E dos estudos de vocês, ok? Então, muito obrigada pela atenção. Até mais.